Muito boa tarde para você que nos acompanha. A gente está de volta com o Boletim Legislativo, agora sim, o primeiro boletim do ano. Nas últimas semanas você acompanhou a nossa retrospectiva, mas agora a gente está de volta com as principais notícias desse novo ano. E hoje a gente fala de emprego e uma boa notícia, viu? São José fechou 2023 com saldo positivo na geração de postos de trabalho e também temos um alerta sobre a dengue. Você está fazendo a sua parte? Tem que ajudar, hein? E como a gente falou na abertura do jornal, uma boa notícia. São José dos Campos gerou mais de 10 mil vagas de emprego no ano passado. Ou seja, 10 mil novos profissionais atuando na cidade e ajudando na geração de renda. Claro que a gente foi apurar essa informação para saber quais foram as áreas mais promissoras e também as expectativas para esse novo ano. 2023 terminou exatamente como a Laíse esperava, com a carteira de trabalho assinada. 2023 eu comecei a procurar emprego no mês de junho, né? E assim, surgiram várias oportunidades, mas não era aquilo que eu esperava. E em setembro eu mandei currículo pelo Emprega e me chamaram aqui na empresa. E tá sendo uma experiência assim, muito gratificante. Eu falo que foi o melhor presente que 2023 me trouxe. Foi o emprego. Foi o emprego. A assistente de vendas trabalha com a Arielle, que também garantiu uma vaga na mesma empresa no ano passado. Em 2023 eu já consegui 3 entrevistas, até consegui outro emprego fora esse. Então, para mim, pareceu mais que teve mais chances, pelo menos no comércio, né? Então, eu fiquei muito feliz. A nova fase das jovens reflete o bom momento do mercado regional. Dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Governo Federal, mostram que em 2023, as contratações em São José dos Campos superaram as demissões, ou seja, um balanço positivo. De janeiro a novembro, foram gerados 10.127 novos postos de trabalho. Um conjunto de coisas que aconteceram, né? Nós viemos de um cenário de pandemia, depois de uma instabilidade política, que todo mundo estava com muito medo, né? Falando agora como empresário. E aí 2023 veio um ano assim para todo mundo sentir como é que ia se comportar o mercado. E aí nós tivemos, né, as compras online que dispararam, então o transporte vem aí, e os demais que foram se sentindo mais seguros e caminhando. No acumulado do ano, o setor de serviços criou um total de 5.886 empregos com carteira assinada. O comércio também teve desempenho significativo, com a abertura de 321 vagas. Na construção civil foram 198 postos de trabalho. Já a indústria gerou 180 empregos. A especialista em recursos humanos acredita que 2024 deve ser mais um ano de resultados positivos. Ela afirma que, para aproveitar as oportunidades, os candidatos precisam estar conectados com as tendências do mercado. Primeiro, ter muita vontade, ser diferenciado, se mantendo sempre atualizado, buscando sempre o que tem de mais novo em tecnologia, né? Ter aquele lifelong learning na sua profissão, no que você ama fazer e não parar nunca. Nós já iniciamos janeiro com muitas oportunidades, né? Tanto na área de serviços, na área de logística, na área de indústria, na área de comércio e por aí afora. Então, assim, a gente sente um ano de 2024 bem aquecido. A Laíse já percebeu que a empresa tem usado cada vez mais a tecnologia. A jovem tem pretensão de crescer profissionalmente e, por isso, já incluiu nos planos de 2024 cursos de especialização. Esse ano eu quero buscar evoluir, como eu falei, né? E através de cursos, procurando novas experiências através dos cursos mesmo, né? Para evoluir com a empresa. Isso aí, é importante se capacitar e buscar crescer aí no emprego. E pessoal, com um dinheirinho girando na família, é importante saber como organizar as finanças para não começar o ano no vermelho, não é mesmo? Tem uma palavrinha-chave que ajuda nessa questão: orçamento familiar.
A repórter Dani Rivas vai explicar para a gente certinho, não é isso, Dani? É isso mesmo, o começo de ano tá aí, a gente costuma colocar metas no papel, né? E uma delas, eu acho que para a maioria das pessoas é tentar não se endividar, né? Ter controle sobre seus gastos. E para isso, gente, é importante ter um orçamento familiar, conversar com todos de casa, saber certinho quanto ganha, quanto pode gastar. E sobre este assunto, então, eu vou conversar com o educador financeiro Eduardo Vilela, tudo bem? Obrigada por conversar aqui com a gente. É isso mesmo? Como fazer esse orçamento familiar, se planejar tudo certinho? Que ferramentas utilizar para isso? Primeiro, a família precisa alinhar a parte financeira, saber quanto ganha e quanto gasta, porque, por incrível que pareça, a maioria das pessoas não fazem isso. E nesse ponto, a gente inicia a nossa estratégia. Sabendo quanto que eu ganho e quanto eu gasto, agora eu descubro se vai sobrar ou não vai. É nesse ponto que muitas pessoas descobrem que nunca sobra. Mas por quê? Porque ninguém aprendeu nada na escola sobre educação financeira. Então a gente não sabe muito bem nem por onde começar. E o primeiro ponto é o quê? É de fazer um planejamento anual de tudo que recebe durante o ano. Não adianta viver somente um mês. Eu preciso saber quanto que eu recebo todos os meses e ver quanto que vai dar no ano, para ver se sobra dinheiro ou não. E o valor ideal para a gente utilizar com as nossas contas fixas é de no máximo 55% do nosso salário. E o que seriam essas contas fixas? São todas as contas que a gente vai pagar até morrer. Água, luz, mercado, gasolina, é tudo que não tem como quitar. O exemplo que eu sempre dou é, tem como ligar na água e falar, ô água, eu quero quitar todas as águas da minha vida? Não dá, ou seja, a conta fixa. As outras contas que tem como quitar não entra nisso. Por isso que algumas pessoas se enrolam, porque todo mundo acha que tudo é conta fixa. Casa, carro, algum boleto de loja, essas coisas. E aí a gente faz esse primeiro planejamento. Para quê? Para sobrar dinheiro para começar a investir. Mas a gente sempre investe antes de pagar todas as contas. Porque ao receber o salário, pelo menos 10% do salário já tem que separar para investimento. Pega outros 10%, separa para diversão, que é para pedir uma pizza, um lanche, passear no shopping, e os outros 55% a gente utiliza para pagar as contas fixas. Porém, sobra dinheiro ainda. Essa sobra que a gente faz, investe. Porque como nós já separamos o valor da diversão, o valor das contas e investimos no começo do mês, esse valor que está sobrando, entre aspas, não precisa. Se não precisa, eu vou investir novamente já para fazer um planejamento durante o ano. E sempre alinhar o que eu chamo de CIF, que é o controlar, investir e fazer mais dinheiro. Porque dessa forma a gente prospera cada vez mais. Se eu só controlo, eu vou trabalhar e pagar a conta, não enriqueço. Se eu só invisto sem controlar, eu vou ter que tirar dinheiro do investimento porque a vida está descontrolada. E se eu fizer mais dinheiro sem controlar e investir, a conta também não vai fechar. Por isso é importante alinhar os três. Alinhou esses 3 pontos, todas as pessoas conseguem prosperar financeiramente. E, Eduardo, a gente falou sobre informação, a importância de ter uma educação financeira, e é imprescindível colocar as crianças juntos, né? A gente pensa num casal, os dois precisam estar alinhados, mas é importante passar para os filhos o quanto antes também, né? Para que eles, de uma forma ou outra, participem também desse planejamento, sabem as condições que os pais, naquele caso, podem oferecer para eles ou não? Sim, até mesmo porque as crianças, elas aprendem basicamente vendo o que a gente faz. Não adianta falar e não fazer. Falando para o tio, ó filho, guarda dinheiro. Tá, papai, mas você não guarda, e aí? Então o que a gente precisa fazer é trazer as crianças para próximo também, para poder entender como funciona essa dinâmica. E uma forma de facilitar o aprendizado dessas crianças, para quem tiver também essa oportunidade, dar uma mesada, porém não só dar o dinheiro sem a criança fazer nada. Criar algumas tarefas ali durante a semana. Então, arrumou o quarto, ganha um pontinho. Lavou a louça, ganha um pontinho. Varreu, ganha um outro ponto. E aí vai fazendo de uma forma de gamificação para essa criança aprender que para receber o dinheiro, ela tem que fazer alguma coisa. E isso faz também com que a criança seja mais proativa. Ela vai perceber que se ela fizer mais coisas além do que está combinado, ela pode receber mais. E essa é uma forma também de trazer as crianças para perto. E as crianças também vão perceber que o dinheiro não é simplesmente algo que pode gastar à toa. Ou então o cartão está lá. Porque tem crianças que falam, pai, não está sem dinheiro, mas usa o cartão. Tá, mas o cartão é dinheiro também. Muitas crianças não entendem isso. Aí é importante trazer elas para perto para poder entender muito bem também. Tá certo. E aí, para a gente encerrar rapidamente, quando puder, pagar à vista, parcelar só o que realmente não tiver jeito. Para poder pagar à vista ou parcelado, a regra é bem simples. Eu preciso ter o dinheiro para pagar à vista. Porque se eu quero comprar alguma coisa de R$5.000 e eu não tenho dinheiro para comprar, não tem que comprar olhando somente a parcela. Eu preciso verificar. Eu tenho 5.000? Tenho. Se eu pagar à vista, tem desconto? Não, não tem. Então o que eu faço? Eu pego esses 5.000, invisto esse valor e parcelo em 10. Porque dessa forma eu vou ganhar dinheiro com um valor
de que eu tenho investido. E eu vou pagando as parcelas sem prejudicar todo o meu planejamento financeiro. E um ponto importante, eu não estou me descapitalizando à toa. Porque não adianta nada eu pagar algo à vista se não tem desconto. Eu simplesmente vou me descapitalizar. Então a regra é basicamente essa. Tenho dinheiro para pagar à vista. Se tiver desconto, paga à vista. Se não tiver desconto, aplica o dinheiro e parcela. Tá certo, Eduardo, muito obrigada, viu, pelas informações. Então é isso, pessoal, informação, diálogo é o melhor remédio para esses casos, né? A família precisa sim estar ali conversando, fazer um orçamento familiar certinho, ano a ano. Voltamos com vocês no estúdio. Muito obrigado, Dani. Então, viu aí, né, pessoal, anotar certinho todos os gastos e se organizar. É importante também, viu, saber o que pode ou não pode comprar. E voltando a falar de emprego, o mercado está em constante mudança, principalmente agora com a chegada e também adoção do modelo home office. Mas como será que as gerações estão se adequando a essa realidade? Sabe um dado curioso? Segundo uma pesquisa recente, diferente do que muitos imaginavam, os mais jovens são favoráveis aos modelos com dias de trabalho presencial, enquanto os mais velhos optam pela rotina 100% remota. Mais de 1 milhão de jovens brasileiros concluíram o ensino superior no ano passado e boa parte deste público já sonha com o mercado de trabalho. Um requisito para quem inicia carreira profissional é saber lidar com flexibilidade na rotina. É que 32% das empresas brasileiras já adotam o trabalho remoto e home office. Parece interessante, nem tanto. Pesquisas mostraram que, para quem está dando os primeiros passos na profissão, o modelo presencial agrada mais. Numa primeira experiência, é muito comum, os jovens trabalhadores terem um tutor, um mentor. Então, para isso, é interessante um trabalho, talvez, no formato híbrido. Porque daí, no formato híbrido, você tem momentos de trabalho presencial com pessoas, e aí, nesse sentido, é importante essa mistura de gerações, porque as gerações anteriores conseguem, sim, passar para os mais novos um pouco sobre a rotina de trabalho, mas ao mesmo tempo aprendem também com essa geração mais nova sobre o uso de tecnologias na sua rotina de trabalho. Ainda segundo as pesquisas, idade e aspectos culturais de cada geração influenciam na escolha pelo modelo de trabalho. A geração Z, com até 25 anos, hoje opta pela busca de propósito e flexibilidade, mas quer também clareza nas orientações. Por isso, prefere o modelo presencial ou híbrido, indo ao escritório de 3 a 4 vezes por semana. Às vezes a gente tem essa sensação de que a gente acaba se cobrando mais, né? Porque parece que a gente não está entregando tudo que precisa entregar, as pessoas não estão vendo o que a gente está entregando também, né? Talvez seja isso, essa diferença. Claro que às vezes pode surgir alguma coisa que você precisa resolver em casa, então pode surgir algum dia que alguém precise, né, fazer um home office, mas eu acredito que estar presencialmente realmente ajuda. Quando a gente trabalha no escritório, ajuda a promover uma comunicação mais eficiente. Então, na hora de resolver um conflito, na hora de surgir uma dúvida, na hora de resolver um desafio. Ao contrário dos mais jovens, as gerações anteriores demonstraram total interesse pelo modelo remoto de trabalho, que pode ser realizado 100% de casa. 65% das buscas por vagas feitas por quem tem mais de 40 anos numa das plataformas profissionais mais conhecidas do mundo são para vagas desse tipo. Foi a escolha feita pelo Cláudio. Logo no início, né, quando teve aquele boom ali da pandemia, que teve a necessidade da gente ficar remoto, eu era um pouco contra, né? Não tinha estrutura para poder estar trabalhando, né, nesse formato, era tudo muito novo. Mas hoje eu posso dizer, né, com exatidão aí, com 100% de certeza, que é o meu modelo preferido, sim, né, o home office, pela liberdade que ele me dá para eu ter mais tempo com a família, né? Então eu tenho tanto minha qualidade de vida para poder fazer um exercício logo pela manhã e não ter o tempo de deslocamento até o trabalho, né? Então podendo me atrasar, né? Ou tendo que fazer mais tarde e acabar ficando cansado para acordar no dia seguinte. Então, isso facilita bastante. Foi durante a pandemia de Covid-19 que o trabalho remoto se popularizou. O modelo chegou a ser aderido por 49% das empresas brasileiras e deu tão certo que a maioria delas tomou isso como prática definitiva, de forma que hoje, de acordo com o IBGE, há cerca de 9 milhões de profissionais trabalhando fora dos escritórios.
A Câmara acompanha de perto a evolução do trabalho aliado à tecnologia. Por isso, apoia a inclusão digital e a educação voltada à inovação, assim como ferramentas para a gestão de oportunidades. E quando se fala na rotina de trabalho, as discussões sobre o modelo ideal prometem ser longas. O encontro de gerações com preferências distintas é um grande desafio dos gestores, mas o objetivo é garantir satisfação e qualidade de vida a todos os profissionais. Realmente é um desafio, né? E é importante que a gestão da empresa ela esteja aí com essa visão atualizada, né? Dessas gerações, de como as pessoas hoje encaram o trabalho e a melhor forma, né? Como se sente mais confortável e também como que isso vai agregar tanto para o colaborador quanto para a empresa, né? Hoje é importante que a empresa tenha a visão de qual área o modelo home office, o modelo presencial ou até o híbrido dá certo. Qual que é aquele que mais tem um perfil, tanto para a entrega, né? Visando ali a entrega de resultados e o desenvolvimento dos colaboradores. Então hoje é um desafio, mas dá muito certo. E para ajudar aí as gerações que estão na busca por uma recolocação até o primeiro emprego, eu chamo a nossa agenda de serviços com as vagas de trabalho disponíveis no PAT de São José. Vamos dar uma olhada? O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de cozinha, ajudante de obras, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de mecânico, auxiliar de monitoramento eletrônico, auxiliar de serviços gerais, azulejista, balconista, caldeireiro, camareira, carpinteiro, chapa arrumador de caminhões, chapista de lanchonete, controlador de acesso, costureira, cozinheiro, cuidador de idosos, desenhista técnico, encarregado de hortifrutigranjeiros, encarregado de obras, engenheiro projetista, gerente de restaurante, gesseiro, instalador reparador de linhas telefônicas, mecânico de manutenção de bombas, mecânico de manutenção de veículos pesados, mecânico de motor a diesel, motorista carreteiro, motorista de caminhão guincho pesado, oficial de manutenção, operador de loja, operador de teleatendimento ativo, padeiro, pedreiro, pedreiro de edificações, programador de sistemas, recepcionista atendente, rejuntador, saladeira, serralheiro artístico, serralheiro de alumínio, servente de pedreiro, técnico de indústria química, técnico eletrônico e vendedor interno. Ainda há vagas para pessoa com deficiência no cargo de operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E para a segunda ficar completa, eu convido você para acompanhar o nosso quadro Seu Direito. É aquele momento de ficar por dentro de dicas importantes do universo jurídico. Sabe quais são as regras que protegem o consumidor ou como fazer valer o seu direito? Então roda aí. Oi, seja bem-vindo ao Seu Direito. Aqui o nosso objetivo é te esclarecer sobre algumas dúvidas jurídicas do nosso dia a dia. Hoje o tema é produtos importados. E a pergunta que fica é, se você comprou um produto no exterior que não tem garantia contratual assegurada pelo vendedor aqui no Brasil, mas o produto deu defeito, será que é possível recorrer ao benefício a partir dos órgãos de defesa do consumidor? Qual é o seu direito? Essa resposta ela precisa ser mais trabalhada, porque a gente precisa primeiro lembrar que, se tratando de bens não duráveis como alimentos, o consumidor tem previsto na lei ali o período de garantia de até 30 dias, tá? Em se tratando de bens duráveis como eletrônicos, enfim, aí esse tempo se estende para até 90 dias. Em se tratando de produtos importados, de bens importados, o que a gente precisa considerar? Se tiver um fabricante atuando no país, aí esse direito é garantido e o consumidor então pode fazer uso aí dessa garantia, tá? Mas se não tiver um fabricante atuando no país, a gente tem duas situações. A primeira, se esse produto ele foi adquirido através de uma importadora, aí esse direito também é garantido e a importadora fica responsável por fazer ali a troca ou o reparo desse produto. Agora,
Se não tiver fabricante no país e esse produto foi adquirido no exterior sem qualquer intermediação de importadora, nesse caso a lei brasileira não se aplica. E aí o que o consumidor precisa fazer? Precisa ler ali o termo de garantia da fabricante ou buscar ali a segurança prevista na lei do local onde o produto foi adquirido. Pessoal, eu aproveito agora para fazer um alerta, viu? Os casos de dengue vêm crescendo no país e isso pede mais atenção das autoridades. São José já começou um levantamento para apurar o nível de infestação do mosquito Aedes aegypti e milhares de casas serão vistoriadas. É um trabalho fundamental que pode ajudar a propor políticas públicas de prevenção. Mas olha, a gente não pode esquecer de fazer a nossa parte. O trabalho que todo mundo já conhece fica a cada dia mais importante. Dessa vez, os agentes de combate a endemias foram para o bairro Campo dos Alemães. E não demorou muito para encontrar criadouros do Aedes aegypti por aqui. As larvas no pratinho surpreenderam a dona Vera. Fiquei bastante mesmo, porque faz poucos dias que eu olhei ali e não tinha nada. E em poucos dias de chuva já tem, aí eu tenho que ficar mais atenta. Em casos como esse, o agente recolhe uma amostra. Depois é feito o chamado controle mecânico, que é a dispensa do que foi encontrado. E são muitos detalhes na hora de identificar os níveis de infestação de larvas. Nessa outra casa, por exemplo, as latinhas acumularam água da chuva. Agora que está chovendo bastante, a gente encontra bastante tambor, pratinho de planta aquática dentro da residência, pneu, balde. No momento que a gente faz a vistoria e encontra a larva, a gente elimina no momento, né, a água. E passa a orientação, né, para o munícipe, né, para que ele não possa ocorrer novamente. Então, pratinho de planta, a gente pede para furar o pratinho, colocar areia. Esse processo vai se repetir por toda a cidade durante o mês de janeiro. Até o dia 31, os agentes devem visitar mais de 17 mil casas. Esse levantamento vai apontar o índice Bretot, um indicador do nível de infestação do mosquito. Com essas informações em mãos, a Prefeitura elabora as estratégias para o combate ao Aedes aegypti. A avaliação de densidade larvária é realizada a cada 3 meses em São José. Na última, em outubro do ano passado, o índice Bretot ficou em 1,4. O número colocou a cidade em estado de alerta para a infestação do mosquito. A última avaliação que fizemos em outubro chamou bastante atenção. Foram muitas larvas coletadas, né? Então foi um número fora do comum para a gente. O pratinho de planta, o vasinho de planta, tudo relacionado a plantas, né? Vasos, planta aquática, chamou bastante atenção. Então a gente percebeu que a população, que há um bom tempo não estava, a gente não tinha isso como principal criadouro, apareceu com bastante força dessa vez, então isso chamou a atenção da gente, de modo que a gente vem trabalhando no nosso trabalho diário esse aspecto, né, para que a população preste mais atenção. O enfrentamento do problema acontece em todo o país. Em 2023, o Brasil bateu o recorde de mortes por dengue. Dados do Ministério da Saúde mostram um aumento de 15,8% no número de casos em relação ao ano anterior. As ocorrências passaram de 1.300.000 casos para 1.600.000 ocorrências. Por isso, o apoio da população é indispensável. O aumento da temperatura tem impactado de uma forma bastante importante em relação à presença de mais larvas, né? Então é nesse ponto que é fundamental que a população fique atenta, né? Porque as coisas não estão da mesma maneira, né? A temperatura vem aumentando cada vez mais, os índices pluviométricos eles vêm também tendo as suas alterações e isso faz com que os criadouros estejam aí, né, mais presentes, né, se a população não tomar cuidado do seu imóvel, os seus arredores e ter aí mais mosquitos na nossa redondeza. Um trabalho que precisa da ajuda de todos para dar certo. A gente sempre toma cuidado, a gente nunca deixa a água parada, a gente sempre fica atento. Eu acho que é igual no futebol, né, coletivo. É sempre todos tomar cuidado para ninguém pegar. E bom, início de ano sempre tem aquela máxima, né, de mudar os ares, trocar os ambientes de casa e muita gente aproveita para dar uma repaginada na casa, não é mesmo?
Mas sabia que tem algumas ideias de cores e decorações bem legais? E o melhor, que você pode fazer no seu quarto, sala ou outro ambiente para ajudar com essas dicas e começar o ano com um sentimento de casa nova? Eu chamo a repórter Vanessa Nascimento. Muito boa tarde para você também, é isso mesmo. Quando a gente começa o ano, quer mudar a casa, quer fazer reforma, quer mudar móveis de lugar, né? E eu tô com a Roberta Félix, que é arquiteta e vai dar algumas dicas para quem tá aí em casa pensando em fazer alguma reforma em casa. Roberta, muita gente fica pensando no começo do ano, né? Vou fazer alguma coisa diferente, mas não quer fazer sujeira em casa ou não quer mexer com um martelo e quebrar a parede. Quais são as dicas que você pode oferecer pra gente? Eu sempre uso a opção da tinta, porque a tinta vai mudando, né? Conforme aí cada ano tem uma cor diferente, então você tem a possibilidade de ir mudando a sua casa também com a cor que você gosta. Então existe hoje no mercado um efeito decorativo de cimento queimado que é super fácil para aplicar, você já compra ele da cor que você quiser e você mesmo pode fazer a aplicação do produto. E prova que qualquer um pode fazer a aplicação é que a Roberta vai simular aqui pra gente, né? Você escolheu qual cor? Eu escolhi a cor Marsala. Então vamos lá fazer a aplicação, veja como é fácil. Esse produto ele já vem pronto, tá? Você já compra a cor que você quiser e é só fazendo a aplicação. Lembrando que aqui a parede ela tem que estar lisa, tá? Mas se tiver uma cor escura ou qualquer outra cor aqui, esse produto ele tem além do rendimento ser bom, ele tem uma alta cobertura também. E daí você não precisa ter medo. É só ir fazendo a aplicação. Não tem importância de ser só de um lado ou só de outro, porque o bacana do cimento queimado é isso mesmo, você fazer assim, ó, bem aleatório, então qualquer um pode fazer a aplicação desse efeito de cimento queimado em casa. Além desse efeito do cimento queimado, da tinta, existem outras opções de revestimento? Tem alguma dica de tirar o móvel de lugar, colocar um espelho, por exemplo, para aumentar o ambiente? Sim, a dica do espelho é bem bacana também, porque o espelho ele dá aquela sensação de amplitude. Então, se você tem uma sala ali meio pequena, de apartamento, você pode estar utilizando aí do espelho para estar dando essa sensação de profundidade e ilumina também, né? O espelho é bacana por causa disso. Quando a luz reflete, ele deixa o ambiente mais iluminado, então é uma dica bem legal também. Roberta, e a questão das cores? Para quem está lá em casa pensando assim, que cor que eu posso usar? Tem cor certa para aumentar o ambiente, para deixar ele mais aconchegante, para deixar ele mais luminoso? Tem algumas cores específicas para cada coisa? Então, vai depender muito do cliente, né? De como que a pessoa gosta da sua casa. Tem gente que prefere os tons mais neutros e aí utiliza uma paleta de uns tons acinzentados mais clarinhos, uns tons de bege mais clarinho. E tem gente que já gosta de cor. Então, assim, não tem uma via de regra. É a cor que você gosta, do jeito que você gosta, sabendo combinar ali sempre as tonalidades, né? Sempre o tom sobre tom. Vai estar perfeito. No mercado da construção, nessas lojas, nesses atacados, as pessoas encontram essas tintas de fácil aplicação? Encontra sim, principalmente em home center. Nos home centers aqui da cidade, você vai encontrar já essa tinta pronta para ser utilizada. Tá certo, Roberta. E para você que está aí no estúdio pensando, pois é, a hora é agora. Muita criançada de férias, né? Tem gente de férias do trabalho, crianças de férias da escola. Aproveita esse momento, pega a criançada, põe a mão na massa e faz aí uma reforminha na sua casa, como a Roberta mostrou, bem simples, bem fácil. Às vezes você tem uma parede branca aí, não sabe o que fazer, bota tinta nela, bota a cor nesse 2024. É com você aí no estúdio. Isso aí, Vanessa, muito obrigado. Pessoal, tá aí, hein? Que tal começar o ano com mudança em casa? Sempre bom, novos ares. E agora vamos falar do tempo. Como será que ficam as temperaturas aqui na cidade nesta segunda e também amanhã? Segunda-feira de sol durante a maior parte do tempo, porém com algumas nuvens que devem aumentar com o decorrer da tarde. Há possibilidade de chuva a qualquer momento. A máxima é de 33 graus e a mínima de 22. Para amanhã, terça-feira, também há chance de chuva. A máxima prevista é de 33 graus e a mínima de 21.
Então é isso, o boletim desta segunda vai ficando por aqui. Eu já agradeço pela companhia, desejo uma ótima tarde para você. As nossas redes sociais, elas estão aqui na tela, então aproveita para seguir a gente, se inscrever nos nossos canais, tem muita informação legal para vocês. A seguir tem o Hora do Esporte com o Vieira Júnior e Bruno Castilho. Até mais!